Sejam bem-vindos, esse é o Motherfunker e hoje estamos estreando o nosso primeiro episódio. Esse canal foi feito para mulheres que gostam de sexo e que gostam da sua liberdade, das suas escolhas. Também para mulheres que estão em procura dos seus sonhos, dos seus desejos e das suas fantasias. Gostaria de convidar todas vocês para participar desse canal, dividir, crescer, construir fantasias juntos. O nome Motherfunker foi criado para fazer um contraponto ao termo MILF, que é um termo muito utilizado na indústria pornô para categorizar mães que são personagens. MILF quer dizer Mother I Would Like to Fuck, mãe que eu quero foder. No caso, eu, um homem, e a mulher, um objeto. Aqui não, aqui é o Motherfunker, a mulher que quer foder, que gosta de foder, e que é ativa, não ativa sexualmente em termos de penetração, não é isso, mas que tem desejo, que tem um impulso de foder, gosta de foder. E eu vou falar especificamente também da maternidade dentro desse contexto, onde existe o indivíduo da mulher dentro da maternidade, porque não é porque a mulher é mãe que ela não tem seus desejos e ela não pode ser mais sexual. Ela pode. Se ela tiver afim, ela deve. Então, vamos falar muito também de como é transitar nesse universo da maternidade, da sua individualidade sexual. Então, vou me apresentar aqui, falar um pouco da minha vida e depois, por favor, também se apresentem, participem, comentem aqui embaixo pra gente ficar sabendo como evoluir essa conversa juntos. Meu nome é Marcela, eu tenho 39 anos, na verdade eu faço 39 anos hoje, no dia que a gente inaugura o canal, e também é o dia que eu faço 3 anos de divorciada. Esse foi um momento muito importante na minha vida, porque eu tive que fazer uma análise muito grande dos meus desejos. Quando eu me separei de uma relação longa, de 12 anos, muito fechada, de uma coisa muito parceira, muito construída em casal, eu me vi meio perdida, né? Na verdade, bem dividida pela metade. Minhas referências estavam muito ligadas a ele e eu tive que procurar novamente quais eram as minhas referências, o que eu gostava, o que eu queria, o que eu desejava, onde estava o meu prazer, como era o meu corpo, como eu era colocada para o outro. Tudo isso eu tive que reformular ali naquele momento. E ainda, como mãe, eu tinha que dar conta da minha responsabilidade, manter meu filho seguro numa rede de afeto, que isso não abalasse a vida dele, ou que abalasse o mínimo possível, porque logicamente que abala, não tem como não. Então, falando mais um pouco dessa trajetória, eu comecei muito tentando me entender fisicamente, que eu acho que é o primeiro jeito que a gente se coloca no mundo, que o outro te vê, pelo seu corpo, não tem jeito. Ou também vai ser, como você fala, como você, sua voz, como você mexe, mas principalmente de longe é o corpo que chama mais atenção, que desperta a primeira atração. Comecei a observar mais meu corpo, tinha muito tempo que eu não observava, porque dentro do meu contexto de uma relação longa, a motivação sexual ela já está atrelada também a outras questões, como atrações que são muito mais intensas e profundas e que estão dentro de coisas sutis e uma atração de um conhecimento daquela pessoa, ela está em outro nível que não é tão físico. Então, apesar, claro que é o físico também, mas a gente não está se importando tanto, né? Se o corpo tá assim, tá assado, porque a gente tá ali junto por muitos outros motivos que não o físico. E então eu olhei, fui observar meu corpo, tirei muitos nudes, fui entendendo assim, queria saber como era. E eu acho que é isso, todo mundo é pelado, né? Todo mundo nasce nu. Mas a gente esquece de se ver nu e a gente não olha o outro nu. Hoje em dia a gente olha muito mais a roupa que veste, como, né, a escolha de cor do estilo de cabelo, se maquia, se não maquia, se usa decote, se não usa decote, mas qual a cor da roupa, se combina, qual o estilo. Inclusive, eu sei que eu tô postando muitas fotos do meu corpo e fotos um pouco
agressivas ao primeiro momento, mas na verdade é só um corpo, é assim que a gente é. A sexualidade, ela vem da nossa cabeça e da nossa troca. Então, o primeiro processo foi entender meu corpo e entender onde a minha sexualidade estava naquele primeiro momento. Eu tirei muitas fotos, muitas selfies, fui vendo, fui me descobrindo. Me surpreendi bastante no sentido de entender que eu podia ser sexy fisicamente, mesmo não sendo um padrão, mas achar onde eu era sexy também foi uma busca, e como o meu corpo se relacionaria nessa sexualidade. E fora isso, eu estava muito curiosa, eu queria saber como as coisas eram, e eu me joguei muito no mundo, eu acho que de uma forma muito aberta, e acho que essa abertura me proporcionou também trocas muito interessantes, porque as pessoas sentiam que podiam falar pra mim pela sensação que eu acho que eu estava passando de buscar um conhecimento maior, de buscar entender as pessoas, buscar o mundo, entender o que tinha acontecido no mundo durante essa suposta ausência. E eu passei por histórias muito interessantes, muito inusitadas. Aconteceu de eu fazer viagens por conta do meu trabalho, vou falar um pouco do meu trabalho também, e conhecer gente de várias formas, de várias sexualidades, de várias formas de relacionamento, pessoas que se relacionavam de maneiras muito diferentes, e foi muito, muito interessante, eu só aprendi nesse processo. Isso tudo também foi junto com o meu trabalho, porque eu sou formada em cinema. Trabalhei com isso por um tempo e depois eu larguei e fui abrir negócios de gastronomia. Fiquei muito focada na cozinha, no ato de cozinhar, que também é uma forma sensorial muito grande, muito interessante, fez parte do meu desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de sentir texturas, cheiros, sabores, de dar prazer para alguém. Eu acho que eu fiquei trabalhando com isso esse tempo todo. É muito legal você ver alguém comer uma coisa e sentir o prazer, sabe? Você falar, cara, eu fiz uma pessoa feliz hoje. Eu gosto muito disso, isso me dá um prazer imenso. No mundo que a gente vive, eu vejo isso como muito importante, sabe? São os pequenos gestos mesmo, pra gente mudar os grandes, que são cada vez mais difíceis. Mas depois de um tempo eu fechei, e foi justamente quando eu me separei, há 3 anos atrás. Nesse processo eu tentei voltar para minha carreira inicial, foi muito difícil porque eu estava afastada, e também dar conta da maternidade e o trabalho, porque a escola são 4h30 e não tinha ninguém na minha família que pudesse ajudar. Então eu resolvi fazer coisas por mim mesma, e daí eu tive oportunidade de fazer curtas-metragens, fui para um lado mais experimental e fui trabalhar muito com a sexualidade feminina. Isso já é o meu primeiro tema de trabalho. Desde antes, os meus filmes anteriores a essa pausa do tempo da confeitaria também tinham muito foco no feminino e sobre sexualidade, alguns, ou pelo menos sobre os personagens femininos, né? Os contos de fada, as princesas, e onde estava a gente na sociedade naquela época. E eu fui fazer esse trabalho que foi muito interessante, que é a relação do corpo da mulher nos espaços públicos. Então, junto com a minha vontade de conhecer o mundo, eu também estava trabalhando com questões importantes do feminino no mundo. E isso faz muito sentido agora para mim, que eu misturo um pouco de tudo. Eu tô aqui porque eu venho estudando esse tema nos últimos 3 anos, internamente e externamente, entrevistando pessoas ou me conhecendo, me descobrindo, me jogando também para descobertas. E por mais que eu não estivesse velha, porque 36 anos de forma alguma é uma pessoa velha, eu me sentia muito velha para os sentimentos que eu estava tendo, que eram sentimentos muito ligados à adolescência, de querer, de se entender, de querer conhecer, aquela coisa, sabe aquela sede de quando você é adolescente, que parece ter um mundo na frente? Eu senti isso tudo de novo com 36 anos, e isso trouxe bastante ambiguidade, porque o meu corpo não era mais como aquelas pessoas, e o comportamento, porque as pessoas
pessoas mais jovens são muito mais fluidas na sexualidade, tem uma sexualidade muito mais interessante. Eu vi muito que eu tava... Tinha muitas coisas diferentes ali nesse mundo novo que eu me joguei nessa idade. E esses 3 anos eu fui conhecendo um pouco. Não conheço tão bem quanto os mais novos, com certeza, porque eles cresceram em outro contexto. Mas é o contexto de uma pessoa de 36 anos, agora 39, que foi ver o que estava ali. Então eu espero que aqui seja um espaço para que a gente amplie esse debate, que a gente continue aprendendo e que a gente possa fazer mais fluido e mais interessante. Eu vou falar muito sobre a minha experiência, mas o mais importante da minha experiência é ter escutado a experiência do outro. Então sejam todos bem-vindos, esse é o Motherfunker e vocês podem entrar.